Você que tem um filho de 6 meses, 1 ano, 2 ou 3 e não sabe mais o que fazer para que seu filho coma comida saudável e goste de comer comida saudável, então esse vídeo é para você. Look your lunch. So yummy. Rice and beans, eggs and cabbage and corn, tomato and cauliflower. There's no broccoli today. Okay, let's pray. Dear Lord, thank you because you always give food to us. In the name of Jesus, amen. Antes de mais nada, eu queria esclarecer que eu não sou nutricionista, eu não sou pediatra. Então, se o pediatra do seu bebê ou a nutricionista do seu bebê recomendar qualquer coisa diferente daquilo que eu vou falar aqui pra vocês e vocês optarem por seguir o que eles falam, eles são os especialistas, eles conhecem o seu filho muito melhor do que eu, é claro. Mas se mesmo assim você acha que já tentou de tudo e seu filho sai correndo da mesa quando vê esse tipo de comida, então fica comigo até o final do vídeo porque você vai ter algumas dicas bem legais e que vão te ajudar bastante. Muitos de vocês já viram várias fotos que eu já postei dos pratos que as meninas comem na hora do almoço, o quão colorido é, quais os alimentos que elas mais gostam. E algumas pessoas acabam me perguntando como é que eu consigo fazer para que elas comam tão bem. Eu nunca fui muito adepta do fato de se comer a cada 3 horas. Isso tanto para adultos e também para crianças. Eu acredito que o nosso estômago e todo o nosso organismo precisa de um tempo um pouquinho maior para poder fazer uma digestão muito bem feita e absorver todos os nutrientes que a gente precisa. Então eu sempre procurei deixar o espaço entre as refeições das meninas um pouquinho maior. Elas tomarem café num determinado horário, de 4h30 a 5h30 mais ou menos, elas almoçarem e um tempo de talvez umas 4 horas até elas terem um lanche da tarde ou já estar próximo do jantar. Geralmente, entre o lanche da tarde e o jantar já é um espaço um pouco menor, porque nem sempre a gente janta comida, arroz e feijão, igual aqui no Brasil as pessoas têm costume de fazer. Então, acaba sendo um espaço um pouquinho menor mesmo. E aí elas acabam fazendo de 3 a 4 refeições por dia. Mas o que mais chama a atenção da maioria das pessoas que às vezes comentam como elas comem bem é o que elas comem, a quantidade, a variedade do que elas comem no café da manhã e no almoço, que são realmente as refeições em que elas têm uma variedade bem maior e uma quantidade também um pouco maior. No café da manhã, elas sempre comem bastante fruta, geralmente eu acabo dando bastante banana, porque elas adoram banana, porque geralmente eu dou amassada com aveia, elas gostam bastante, às vezes eu coloco amendoim, e às vezes eu coloco um pouco de leite em pó também, mas o principal que eu gosto bastante de colocar é uma farinha ou uma farinhada. Já vou explicar por que a gente fala esse nome. Eu amasso a banana e eu misturo essa farinhada no meio. Ela é composta de vários tipos de cereais,
várias coisas muito boas que sustentam bastante, então as meninas não ficam com fome até a hora do almoço, mesmo que elas não comam mais nada. E a questão do nome é porque quando eu era criança, a minha mãe fazia isso pra mim, pro meu irmão, e a gente chamava em casa de farinha. Só que depois que a gente cresceu um pouco, algumas das vezes que a gente falava para as pessoas que a gente comia banana com farinha, as pessoas achavam estranho, achavam que era farinha de trigo. Então eu comecei a chamar de farinhada para poder, talvez, as pessoas entenderem que é uma mistura de um monte de coisa junto. O fato é que tem várias coisas, vai uva passa, pode-se colocar farinha de chia, germen de trigo e várias outras coisas que eu vou colocar na descrição para vocês verem todas as propriedades e como isso realmente sustenta. Pessoal, olha só, aquilo que eu acabei de falar pra vocês, essa é a farinhada, ó. Tá vendo? A mistura que tem, aí um prato, né, um pra cada uma. Às vezes eu faço junto, às vezes eu faço separado, mas é essa daqui. E aí eu vou misturando a banana aqui no meio e ela fica numa consistência bem gostosa para as crianças. Quando a gente permite que o nosso filho coma o tempo inteiro, o estômago e o organismo dele vai estar sempre com sensação de fome. O que ele tem não é fome, só que ele só vai descobrir isso quando a gente der um tempo para o organismo dele, para que entenda quais são os horários de refeição e pare de trazer essa sensação para o nosso estômago, aquela sensação de que o estômago está roncando porque você está com fome. Uma coisa que eu sempre fiz muito com as duas foi realmente entender e conhecer qual é o limite de alimentação das duas. A Nath, ela sempre foi uma criança muito gulosa, desde bebê. Ela mamava a ponto de vomitar e depois queria mais. Então eu sei o quanto ela consegue comer no limite, para que não realmente se sinta mal, para que não venha a ficar com o estômago muito cheio, além da capacidade, e aí acabe vomitando ou alguma coisa assim. Mas a ponto de que ela também não fique com o estômago vazio, que ela não tenha essa sensação de eu comi só um pouquinho e eu vou comer de novo daqui 1 hora, daqui meia hora. A Tina, ela era um pouquinho menos gulosa do que a Nath, mesmo quando bebê, mas ela também sempre comeu bastante. Eu aprendi a verificar realmente quanto que ela consegue comer sem que ela passe fome e sem que ela se estufe demais. Isso é muito importante, porque é dessa forma que você vai conseguir entender que o seu filho não está com fome. Se você realmente sabe que a comida que ele comeu sustenta, que a comida que ele comeu vai satisfazer o organismo dele e a quantidade que ele comeu foi uma quantidade suficiente para que ele passe esse tempo até a próxima refeição sem comer nada, com certeza, na hora que for adequada para que ele tenha uma nova refeição, o organismo dele já vai estar sentindo a necessidade de mais alimento e ele vai comer o que for dado a ele. A segunda dica fala sobre a variedade de alimentos. Comida colorida, testar novas texturas. Isso das texturas é algo que eu já vi vários nutricionistas falando e aqui em casa eu tenho por experiência própria que isso é verdade. Por exemplo, a Tina ama batata, de praticamente todas as formas, mas ela não gosta de purê. Isso já desde muito cedo. Ela, muito cedo, não quis mais comer comida que tivesse textura de papinha. Por volta dos 8 meses, mais ou menos, eu fazia o prato dela igualzinho ao meu, um pouquinho menos de comida, mas eram as mesmas opções, e o dela eu amassava. Eu nunca batia a comida dela, mas o dela eu amassava. E ela já não queria mais comer, ela queria a minha comida. Então, a partir dos 8 meses, 8 meses e meio, ela já parou de comer papinha. Ela começou a comer comida igual gente grande. Então, eu procuro fazer qualquer outro alimento que tenha essa textura, que eu sei que ela vai rejeitar, eu procuro fazer de uma forma diferente. Por exemplo, a Nath, ela tem muito menos frescura para comer do que a Tina. Só que ela também não gosta muito da textura do ovo cozido. Elas gostam de ovo, elas gostam de ovo mexido, elas gostam de omelete, mas ovo cozido, elas não gostam muito. Então, quando eu faço ovo cozido em casa, eu procuro amassar o delas, às vezes passar um pouquinho na frigideira, mesmo sem óleo ou com quase nada, só para modificar um pouco essa textura, para que elas ainda assim tenham prazer em comer aquele alimento. E com relação às cores,
Eu já ouvi várias pessoas falando, mas meu filho não come nada do que é verde. Gente, criança adora cor. A gente sabe o quanto é importante as cores diferentes, as cores naturais e diferentes que os alimentos têm. Isso traz propriedades diferentes para o nosso organismo. Então é muito importante que se tenha essa variedade de cores na refeição das crianças. E elas não vão rejeitar quando o prato é bem feito, quando o prato é bonito. E se ela realmente está naquele momento de ter aquele alimento, ela não vai rejeitar um prato bonito e colorido. Uma das coisas que elas gostam muito no prato é salada. Então elas gostam muito de coisas verdes. Elas amam brócolis, elas amam alface. Falando de doces, gente, as meninas são como qualquer criança, elas adoram doce e tudo aquilo que a gente der para elas que for salgadinho, ou lanchinho, ou besteirinha, muito provavelmente elas vão querer e elas vão pedir de novo. Então uma coisa que eu procurei fazer foi evitar o máximo, segurar o máximo que eu pude para poder não dar isso para elas. Por quê? Porque o doce deturpa muito o nosso paladar e daí a gente acaba perdendo o gosto pelas outras coisas. Isso na criança é muito forte. Então, quanto mais tempo você puder segurar para dar doces ou salgadinhos para as crianças, melhor é. E até hoje, quando elas comem algum doce diferente, alguma coisa, é em pequena quantidade. Ou seja, se ela comer em menor quantidade, se ela comer algo que é menos doce ao paladar, isso já vai ajudar um pouco para que ela tenha sim o gosto e o sabor pelos outros alimentos. Quando a gente está falando de variedade de alimentos e a gente coloca todas essas opções coloridas no prato do bebê, no prato da criança, a gente também pode explicar, a gente pode tornar aquilo, além de atrativo aos olhos, falar o nome dos alimentos, o que é que a criança está comendo. Para as meninas, por exemplo, eu procuro colocar várias coisas cruas, como cenoura, tomate, pepino, alface, repolho, beterraba, algumas vezes couve também. Elas veem o prato todo colorido, elas conhecem o nome daqueles alimentos que tem ali, isso é atrativo. Algumas vezes eu já presenciei momentos em que a Tina não queria comer, por exemplo, couve-flor, e ela adora couve-flor. Só que por algum motivo ela não queria. E eu repetia pra ela, look baby, it's cauliflower, cauliflower. E de tanto ouvir o nome e saber o que era, parece que ligava uma chavinha na mente dela e ela pensava, eu gosto disso. E aí ela aceitava comer. Muitas vezes o que as crianças têm também é o receio daquilo que é novo. Então se ela vê um alimento que ela não sabe o que é, talvez ela rejeite. E ela vai rejeitar justamente porque ela não conhece. Mas quando a gente ensina o nome desses alimentos e ela aprende e ela entende que aquilo ela conhece, a chance dela rejeitar aquele alimento na hora que você colocar ele no prato vai ser muito menor. A terceira dica que eu tenho para dar para você, que tem muita dificuldade em fazer seu filho comer, é ajudá-lo a comer, mesmo se ele já for um pouco mais velho e conseguir fazer isso sozinho. Aqui em casa, por exemplo, a gente ainda dá comida para a Tina na hora do almoço. Por que isso? Ela já consegue comer sozinha, no café da manhã muitas vezes ela come sozinha e a Nath também, quando é para pegar frutas com o garfo ou comer alguma coisa às vezes com a mão, a gente permite sim que elas comam essas comidas sozinhas. Porém, quando é na hora do almoço, para que eu tenha certeza que ela comeu a quantidade certa e que ela vai comer aquele alimento sem enrolação, a gente dá comida na boca delas. Quando eu estou sozinha, eu procuro dar o alimento para elas ao mesmo tempo. Então eu faço um prato só e eu dou na boca das duas. Quando estamos eu e o Wallace, a gente se divide e cada um dá comida para uma. Por que isso? Porque eu já percebi que quando a gente deixa que a Tina, principalmente que é a mais velha, coma sozinha, se a gente faz isso na hora do almoço, ela enrola muito para comer, a comida fica fria e ela não come. E se ela não come a quantidade certa, se ela não come da maneira correta, muito provavelmente a chance dela ter fome 1 hora depois vai ser muito grande. E a quarta e última dica que eu tenho para te dar é não desista. Talvez você já tenha tentado tudo isso e mesmo assim não tenha dado certo.
Então você precisa descobrir o que é que pode dar certo com o seu filho, com a sua família. A verdade é que vale tentar de tudo para que essas crianças comam muito bem e a gente não pode desistir. Então, tenta tudo isso que eu falei aqui pra você, tenta todas as outras dicas que você conhece ou já ouviu e depois volta aqui nos comentários e coloca qual foi a rotina e qual foi a dica que deu certo aí na sua casa. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficar esperando você comentar aqui sobre como foi a sua experiência e como que é a alimentação do seu filho. Não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora e não se esquece de ativar o sininho das notificações, ok? Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de duas.